Um cão de rua, um pastor alemão chamado Sombra, não parava de latir insistentemente para o respeitado comandante Elias Farias. Seus colegas militares, intrigados, começaram a suspeitar de algo estranho. Um escândalo chocante, capaz de abalar as estruturas de Anhanguera, estava prestes a vir à tona, revelando segredos escondidos por anos. O sol de um verão abrasador castigava as ruas de pedra de Anhanguera, uma cidadezinha idílica encravada no interior de Goiás. Ali, o tempo parecia desdobrar-se em um ritmo mais lento, alheio aos segredos que fervilhavam sob o calor. As janelas das casas coloniais permaneciam entreabertas, buscando qualquer sopro de brisa. Na praça central, o coreto recém-pintado abrigava idosos que jogavam damas tranquilamente, enquanto crianças corriam e brincavam. Um cão de porte médio, de pelagem marrom dourada e orelhas eretas, destacava-se correndo entre elas. Sua presença, no entanto, não passava despercebida pelos moradores. Esse cão apareceu do nada há umas 2 semanas, comentou Dona Inês ao Sr. Joaquim, enquanto servia café na padaria que mantinha há 3 décadas na esquina da praça. Dizem que ele veio com aquela tempestade forte que derrubou a ponte antiga e isolou a cidade por dias. O animal em questão, Sombra, era um pastor alemão magro, mas de porte altivo, que parecia ter conhecido dias muito melhores. Sem coleira ou qualquer tipo de identificação, ele logo se tornou uma presença constante e enigmática nas ruas de paralelepípedos da cidade. Diferente de outros cães de rua, Sombra não mendigava comida e raramente se aproximava das pessoas. Ele mantinha uma distância calculada, observando tudo ao seu redor com olhos atentos e invulgarmente expressivos, quase humanos em sua intensidade. Era um mistério para todos. Foi numa terça-feira, durante a movimentada feira semanal que transformava a praça central de Anhanguera num colorido mercado a céu aberto, que o comportamento incomum do animal chamou a atenção da população pela primeira vez de forma mais impactante e visível. O comandante Elias Farias, figura respeitada na pequena cidade, atravessava a feira cumprimentando os moradores como fazia todas as semanas religiosamente. Alto de porte militar, mesmo aos 58 anos, Elias mantinha seus cabelos grisalhos cortados rente e um bigode sempre bem aparado. O comandante era a personificação da ordem e da disciplina em Anhanguera, um exemplo para todos. "Bom dia, comandante. Separei aqueles deló que o senhor gosta", anunciou seu Osmar, feirante conhecido pelos melhores legumes da região. Elias sorriu, um sorriso contido que raramente mostrava os dentes. Foi neste exato momento que Sombra, até então deitado tranquilamente sob a sombra de uma barraca de queijos artesanais, levantou-se abruptamente. Seu corpo ficou tenso, como uma corda de violão esticada ao máximo, pronta para vibrar. Seus olhos âmbar fixaram-se no comandante Elias com uma intensidade desconcertante e incomum. Então, sem qualquer tipo de provocação aparente, o animal começou a latir furiosamente, um latido alto e constante que ecoava por toda a praça. "Sai daqui, cachorro!" gritou seu Osmar, agitando um pano de prato sujo. Mas Sombra não recuou. Pelo contrário, avançou destemido em direção ao comandante Farias, contornando as barracas com agilidade e latindo cada vez mais alto e insistentemente. Os latidos não eram agressivos, como os de um cão prestes a atacar, mas insistentes, quase desesperados, como se Sombra estivesse tentando comunicar algo de extrema urgência e importância. O comandante, visivelmente incomodado, recuou alguns passos rapidamente. "Que bicho mais esquisito", murmurou Elias, levando instintivamente a mão ao bolso interno do casaco, onde guardava algo que ninguém sabia. "Nunca vi esse cachorro agir assim, tão alterado", comentou Dona Alzira, que vendia doces caseiros na barraca ao lado, intrigada. "Ele geralmente é tão quieto, quase invisível. Parece que só existe para observar", completou Alzira. 2 guardas municipais que faziam a ronda na feira aproximaram-se rapidamente e tentaram afastar o animal, usando seus corpos para bloquear a passagem de Sombra. Um deles, o jovem guarda Rafael, usou seu casaco para distrair Sombra, enquanto o outro tentava pegá-lo.
Deixa disso. É só um vira-lata assustado, disse o comandante Farias, recompondo-se e ajeitando o uniforme impecável. No entanto, seu rosto, normalmente impassível, traía um desconforto incomum, quase como um tremor. Melhor levar esse bicho para o canil municipal, comandante, sugeriu o guarda mais velho, preocupado. Pode estar doente e contagiar as pessoas da feira. Não, respondeu Elias Farias, surpreendentemente firme e irredutível. Deixem ele ir, não fez mal a ninguém, apenas latia. Sombra, agora mantido à distância pelos guardas, continuava a latir exclusivamente para o comandante. Ele ignorava completamente todas as outras pessoas ao redor, focando-se apenas em Elias. Seus olhos âmbar não desgrudavam do homem como se enxergasse algo que ninguém mais podia ver. Uma verdade oculta ao olhar comum dos humanos presentes. Primeira vez que vejo o comandante com medo de alguma coisa. Cochichou uma senhora para outra, pensando não ser ouvida, mas o comentário chegou aos ouvidos de Elias. Nogueira lançou-lhes um olhar severo, ajeitou a postura e seguiu seu caminho. O comandante tentou ignorar o animal, que continuava a latir à distância, impedido pelos guardas de segui-lo. Naquela noite, os moradores das ruas próximas à delegacia relataram ter ouvido latidos insistentes até altas horas da madrugada. Foi assim que começou o estranho caso que logo seria conhecido por todos os habitantes de Anhanguera como a perseguição do cão sem dono, um animal que mais tarde ganharia o nome de Sombra, um nome que se mostraria profético. A semana que se seguiu trouxe novos episódios daquele estranho comportamento persistente. O cão, que alguns já começavam a chamar de Sombra, pelo seu jeito atento e misterioso, parecia ter desenvolvido um radar preciso para detectar a presença do comandante Elias Farias. Onde quer que o policial aparecesse, na padaria, no caminho, para a delegacia durante as rondas pela praça, lá estava o animal, observando com aqueles olhos penetrantes. Ora latia insistentemente, ora seguia a uma distância calculada, como um guardião silencioso. Você precisa dar um jeito nesse cachorro, Elias, comentou o prefeito Oswaldo Dias durante uma reunião do Conselho de Segurança Municipal. O prefeito, homem baixo, de cabelos ralos e ternos sempre um número maior, gesticulava nervosamente, visivelmente incomodado. Está deixando todo mundo desconfortável e criando um clima estranho na cidade. E semana que vem temos a cerimônia do seu 35º aniversário na Força Policial, completou o prefeito, olhando fixamente para Elias. O comandante Elias Farias esfregou a testa. Uma veia pulsava visivelmente em sua têmpora. Seus olhos, normalmente firmes e inabaláveis, demonstravam um cansaço incomum, quase uma exaustão. É só um vira-lata, prefeito. Logo ele se cansa e vai embora, respondeu Elias, ajeitando a gravata do uniforme. Elias sempre ajeitava a gravata, quando se sentia pressionado ou desconfortável com a situação. Não é o que parece, interveio a delegada Clara Monteiro, recém-transferida de Goiânia. Aos 32 anos, Clara era a mais jovem policial no escalão superior da delegacia. Ela era também a única mulher ali presente naquele ambiente predominantemente masculino e tradicionalista. Esse cão tem um comportamento direcionado específico. Comandante, Clara completou, sustentando o olhar de Elias sem vacilar. Elias Farias lançou-lhe um olhar cortante, cheio de desdém. E desde quando você entende de cachorros, delegada? Pensei que sua especialidade fosse homicídios e casos da capital. Justamente por isso observo padrões de comportamento, comandante, rebateu Clara. E aquele animal não age como um cão comum, um vira-lata qualquer. O desconforto na sala era palpável. Clara Monteiro era uma presença ainda estranha e desafiadora naquele ambiente tão tradicionalista e resistente a mudanças, como Anhanguera. Transferida após um caso de grande repercussão na capital, ela trazia métodos investigativos que muitos ali consideravam modernices desnecessárias e intrusivas. A grande cerimônia em homenagem ao comandante Elias Farias chegou numa quinta-feira ensolarada. A praça central foi cuidadosamente decorada com faixas azuis e brancas, as cores da bandeira da cidade. O coreto recebeu lustres novos e brilhantes.
As autoridades locais se reuniram para celebrar os 35 anos de serviço de Elias. Ele era considerado por muitos o guardião moral de Anhanguera, a personificação da lei e da ordem. Há 3 décadas e meia, um jovem Elias Farias jurou proteger nossa comunidade, declamava o prefeito Dias, usando seu melhor tom solene e empolgado. E cumpriu essa promessa com honra e distinção, salvando vidas e mantendo a paz. A plateia aplaudia entusiasticamente, emocionada. Sentado numa cadeira de honra no palco improvisado, Elias mantinha a postura ereta, o semblante sério, mascarando o desconforto que sentia. O som inconfundível de latidos furiosos cortou o discurso do prefeito, causando um silêncio abrupto. Correndo entre as fileiras de cadeiras, derrubando arranjos florais e assustando os presentes, Sombra avançava determinado em direção ao palco, como um projétil. 2 guardas tentaram interceptá-lo, mas o animal era ágil demais, desviando-se com maestria, como se tivesse treinado para aquela missão vital. "Segurem esse cachorro!" gritou o prefeito no microfone, causando uma estridente microfonia que assustou a todos. O pânico se instalou rapidamente. Algumas senhoras mais idosas gritavam, crianças choravam, enquanto Sombra saltava para o palco e corria diretamente para o comandante Elias Farias, sem hesitação e com um propósito claro. Mas ao contrário do que todos temiam, o cão não atacou. Ele parou a poucos centímetros do policial, latindo insistentemente, e então agarrou com os dentes a manga do seu uniforme de gala, puxando-o com surpreendente força para algum lugar. "Solta! Bicho!" bradou Elias, tentando se desvencilhar. Seu rosto, normalmente corado e firme, agora estava pálido como o papel, transpirando em pavor e confusão. O mais surpreendente era que Sombra não mordia para ferir. Puxava como se quisesse levar o comandante para algum lugar específico, uma direção que só ele conhecia. A cena congelou a todos, em uma mistura de espanto e curiosidade mórbida. A tensão era palpável no ar, quase uma explosão. O silêncio tenso foi quebrado pela voz firme de uma mulher que avançava decididamente pelo corredor central da praça. "Não o machuquem!" gritou ela, subindo ao palco com uma agilidade que surpreendeu a todos. Era uma mulher de cerca de 40 anos, com cabelos cacheados presos num coque improvisado. Ela usava um jaleco branco sobre uma camisa verde-água, que contrastava com o cenário. Aproximou-se cautelosamente do animal. "Calma, garoto", disse num tom que era ao mesmo tempo gentil e autoritário. "Vamos com calma, sem reações bruscas." Sombra, surpreendentemente, soltou a manga do comandante Elias Farias, mas manteve-se alerta, os olhos fixos no policial, um rosnado baixo escapando de sua garganta como um aviso. "A senhora se responsabiliza por esse animal?" perguntou o prefeito. Prefeito Oswaldo Dias tentava retomar o controle da situação que estava caótica e inusitada. "Doutora Sofia Alencar", apresentou-se ela, mostrando um crachá preso ao jaleco. "Sou a nova veterinária municipal. Cheguei há 3 dias e ainda não tive tempo de me apresentar." "Ótimo momento escolheu para fazer isso", resmungou o prefeito, visivelmente irritado. "Na verdade, foi o momento perfeito", respondeu doutora Sofia, observando atentamente o comportamento de Sombra. "Este animal não está agindo por agressividade, prefeito. Ele está reagindo a algo específico, algo que só ele parece detectar." O olhar que Sofia trocou com o comandante Elias Farias continha uma pergunta não formulada, que pairou no ar como um prenúncio de uma tempestade de verão, um mistério a ser desvendado. Algo havia começado naquela cerimônia inesperadamente interrompida, algo que mudaria para sempre o equilíbrio cuidadosamente mantido de Anhanguera. O incidente na cerimônia correu de boca em boca, transformando-se na principal fofoca do município. A pequena Anhanguera, onde o maior acontecimento costumava ser a festa da mandioca em julho, agora fervilhava com teorias e especulações sobre o estranho comportamento do cachorro. Nas mesas do bar do seu Zé, nas filas do único supermercado e nos bancos da praça, todos tinham uma opinião forte sobre o caso e o misterioso cão. "Cachorro tem um sexto sentido, eles enxergam o que a gente não vê", afirmava seu Pedro, o sapateiro aposentado.
que passava as manhãs na praça alimentando pombas. Bobagem, rebatia Dona Lourdes, a professora da escola municipal. É alguma coisa que o cachorro está sentindo. Cheiro talvez que nós não percebemos. A cidade se dividia entre superstições e explicações racionais, mas uma coisa era certa. A imagem do respeitado comandante Elias Farias havia sido arranhada, talvez para sempre. O homem que por décadas personificou a autoridade e a retidão, agora era alvo de olhares curiosos e cochichos mal disfarçados por toda a cidade. Na pequena clínica veterinária municipal, instalada num prédio simples na rua lateral à igreja matriz, doutora Sofia examinava cuidadosamente o animal, que agora estava sob sua responsabilidade. Sombra, como todos já o chamavam, mostrava-se surpreendentemente dócil. Ele era um animal cooperativo em suas mãos experientes. "Você é um mistério e tanto, não é, garoto?", murmurava ela, passando o leitor de microchip no dorso do animal. O aparelho emitiu um bip, para sua surpresa e para a revelação. "Interessante, muito interessante", disse Sofia para si mesma, anotando o código que apareceu na pequena tela do leitor eletrônico. A porta da clínica abriu-se abruptamente, o sino pendurado tilintando com força. A delegada Clara Monteiro entrou, trazendo consigo aquela energia urbana e determinada que contrastava com o ritmo pacato e lento de Anhanguera. "Posso ajudar, delegada?", perguntou Sofia sem desviar os olhos de Sombra, que a observava calmamente. "Como sabia que sou delegada?", indagou Clara, aproximando-se com cautela do cachorro, que a olhava com curiosidade. Sofia sorriu. "Cidade pequena. Todo mundo já sabe quem é a policial da capital que veio modernizar nossa delegacia." Sofia fez aspas com os dedos ao pronunciar a última palavra. Clara deu um sorriso sem graça. Aos 32 anos, cabelos pretos sempre presos num rabo de cavalo austero e olhos inquietos, ela carregava no rosto os sinais de que enfrentava resistência constante. "Vim saber mais sobre esse cão. O comportamento dele me intriga", Clara confessou. "A mim também", respondeu Sofia, indicando a cadeira à sua frente. "Principalmente porque ele tem um microchip que não consta em nenhum registro oficial." Os olhos da delegada Clara brilharam com interesse, percebendo a seriedade do achado. "Como assim?" "Veja", Sofia virou a tela do computador para mostrar sua pesquisa. "Consultei todos os bancos de dados veterinários conhecidos. Este código não está registrado em nenhum sistema convencional, delegada." Ambas olharam para a Sombra, que agora dormia tranquilamente sobre uma manta no canto da sala. Parecia um cão comum, exceto pelos olhos invulgarmente expressivos. E, claro, pelo comportamento direcionado. "O que você acha que ele tem contra o comandante Farias?", perguntou Clara, indo direto ao ponto sem rodeios. Sofia hesitou antes de responder, ponderando suas palavras. "Não acho que seja contra. Cães não guardam rancor ou planejam vinganças, como nós humanos. Se ele está reagindo assim é por um estímulo específico que só ele percebe." "Que tipo de estímulo?", Clara questionou, buscando clareza. "Odor, provavelmente. Cães têm um olfato extraordinário. Podem detectar substâncias em concentrações mínimas, totalmente imperceptíveis para nós, humanos." Um silêncio pesado se instalou entre as duas mulheres. A sugestão implícita nas palavras de Sofia pairava no ar. "Você está insinuando que o comandante..." Clara começou, escolhendo as palavras com cuidado, visivelmente apreensiva. "Não, estou insinuando nada", cortou Sofia. "Estou apenas explicando o comportamento canino baseado em ciência. O que isso significa no caso do comandante Elias Farias?" "Eu não faço ideia", completou Sofia. Mas seus olhos, que se encontraram brevemente com os da delegada Clara, diziam o contrário, uma verdade implícita que ambas entendiam. Naquela mesma tarde, o calor escaldante de fevereiro fazia o asfalto da avenida principal de Anhanguera parecer derreter. No prédio antigo que abrigava a delegacia, ventiladores antigos zumbiam inutilmente, apenas movendo o ar quente de um lado para o outro. O comandante Farias trancou-se em sua sala, algo raro para um homem conhecido por manter a porta sempre aberta. Para a comunidade, um sinal de que algo estava seriamente errado. "Comandante, a doutora Sofia está aqui para falar com o senhor",
anunciou o sargento Ricardo. Ricardo bateu 3 vezes na porta. Seguiu-se um silêncio tenso. Então, o som inconfundível de gavetas sendo fechadas apressadamente. "Mande-a entrar", respondeu finalmente a voz grave de Elias, quase um sussurro. Sofia entrou na sala austera, decorada apenas com algumas medalhas emolduradas e uma foto do comandante ao lado do governador. Elias estava sentado rigidamente atrás da mesa de madeira escura, as mãos entrelaçadas à sua frente. Apesar do calor, vestia o uniforme completo, sem a menor gota de suor visível, mantendo sua postura impecável. "Em que posso ajudar, doutora?", perguntou sem oferecer um sorriso ou um convite para sentar, sua voz dura. "Vim conversar sobre Sombra", respondeu ela, sentando-se mesmo sem convite, desafiando sua autoridade. "O senhor sabe que ele tem um microchip não registrado, que não consta em nenhum banco de dados oficial?" Sofia o encarava com seriedade. Elias ergueu uma sobrancelha, visivelmente surpreso. "E por que eu deveria saber algo sobre esse vira-lata qualquer, doutora? Não é da minha alçada." "Porque ele parece muito interessado no senhor", retrucou, Sofia sustentando o olhar. "E acredito que possa ter sido treinado para detectar algo específico, algo que o senhor carrega consigo, comandante." O olhar de Elias endureceu, a veia em sua têmpora pulsando visivelmente, um sinal de sua irritação e possível medo. "Está me acusando de alguma coisa, doutora?" Sua voz saiu baixa, controlada, mas com uma ameaça implícita e perigosa. "Estou tentando entender um comportamento animal incomum, comandante, só isso. Nada mais, nada menos." Os dedos de Elias tamborilaram na mesa, o único sinal de sua impaciência contida. "Sugiro que se concentre nos animais doentes da cidade e deixe a segurança pública comigo, que é da minha responsabilidade." Sofia não recuou nem por um instante. Sabia que cães podem ser treinados para detectar doenças, drogas e até mesmo medicamentos específicos. A palavra medicamentos pairou no ar como um dardo envenenado, atingindo Elias em cheio, revelando algo sensível. Os olhos do comandante vacilaram por uma fração de segundo, tão breve que seria imperceptível para a maioria das pessoas, mas não para Sofia, treinada para observar sinais sutis de comportamento, seja animal ou humano. "Esta conversa acabou, doutora", declarou Elias, levantando-se abruptamente, encerrando a discussão. "Boa tarde." Ao sair da delegacia para o calor sufocante da tarde, Sofia sabia que havia tocado em um ponto extremamente sensível. O que não sabia era o quanto essa pequena confrontação custaria a todos os envolvidos, e como ela desvendaria uma trama muito maior. A onda de calor que assolava Anhanguera entrou em sua segunda semana, transformando a rotina da pequena cidade. As missas da igreja matriz foram transferidas para o horário noturno, buscando o frescor da noite. O comércio passou a fechar durante a tarde, e os moradores só se aventuravam nas ruas, nas primeiras horas da manhã ou após o pôr do sol. Em meio ao calor sufocante e à nova rotina, outro fenômeno começou a chamar a atenção de todos. Remédios sumiram misteriosamente da farmácia do pequeno hospital municipal. "Não estou entendendo. Isso nunca aconteceu antes", lamentava-se Dona Célia. Dona Célia, a farmacêutica responsável há mais de 20 anos pelo local, era uma mulher de meia idade, cabelos grisalhos sempre presos num coque apertado e óculos de armação vermelha. Ela era conhecida por sua organização impecável. Os analgésicos da última remessa simplesmente desapareceram, evaporaram do estoque, Célia comentou com a voz embargada. A notícia do sumiço não demorou a chegar aos ouvidos da delegada Clara, que visitava o hospital com frequência. A delegada Clara vinha investigando discretamente as rondas do comandante Elias Farias desde que assumira o posto. Ela descobriu, através de conversas aparentemente casuais com enfermeiros e funcionários, que o respeitado policial havia aumentado suas visitas ao hospital nos últimos meses. Elias Farias sempre alegava checagem de rotina, mas a frequência era fora do comum. Numa tarde particularmente quente, Clara encontrou-se por acaso com Sofia no único café da cidade que dispunha de ar-condicionado, um refúgio do calor escaldante. "Não acredito em coincidências", comentou a veterinária.
observando Clara sentar-se à sua mesa com uma xícara de café forte e o semblante pensativo. Você também está conectando os pontos, não está, delegada? Sofia perguntou com um brilho nos olhos. Clara olhou ao redor antes de responder, certificando-se de que não havia curiosos por perto ouvindo sua conversa. Farias sofreu um acidente grave há 5 anos. Salvou um menino de um desabamento durante as enchentes de 2020. Ouvi falar, respondeu Sofia. É por isso que ele é tão reverenciado aqui na cidade, um herói. Sim, mas o que poucos sabem é que ele sofreu uma lesão séria na coluna, continuou Clara. Estou tentando acessar os prontuários médicos dele. Nesta cidade, a burocracia funciona de maneira seletiva quando se trata de certas figuras. Clara resmungou frustrada. O que você suspeita, delegada? Sofia baixou ainda mais a voz, curiosa e apreensiva. Dependência de analgésicos, Clara sussurrou. É mais comum do que se imagina entre policiais que sofreram lesões em serviço. Começam com medicação prescrita e depois... Bem, você sabe, a coisa sai do controle. Sofia assentiu lentamente, as peças do quebra-cabeça começando a se encaixar em sua mente. E Sombra seria capaz de detectar isso? A dependência ou a presença de tais medicamentos no corpo? A pergunta pairou no ar, densa de implicações. Cães podem ser treinados para farejar medicamentos específicos, mesmo em quantidades mínimas, que nós não percebemos, Sofia completou sua voz séria. Exatamente, confirmou Clara. Mas a questão é, quem treinou esse cachorro e por quê? O sino da porta do café tilintou, interrompendo a conversa confidencial. Ambas olharam instintivamente para a entrada. O comandante Elias Farias estava parado na soleira, seu olhar perscrutador varrendo o ambiente até encontrar as duas mulheres. Por um momento fugaz, seu semblante traiu uma expressão de desconforto, rapidamente substituída pela máscara de autoridade que sempre ostentava com maestria. Boa tarde, senhoras, cumprimentou secamente, dirigindo-se ao balcão. Você reparou nas mãos dele? Sussurrou Sofia para Clara. Estão tremendo, um sinal claro. Clara assentiu imperceptivelmente. Sintoma clássico de abstinência, doutora. Enquanto isso, na clínica veterinária, Sombra estava inquieto. O assistente de Sofia, um jovem estudante chamado Bruno, tentava em vão acalmar o animal, que andava de um lado para outro, latindo, ocasionalmente para a porta, como se sentisse algo. Calma, garoto, dizia Bruno acariciando o dorso do cão. A doutora Sofia já vai voltar e vai te examinar. Sombra parou abruptamente, as orelhas em pé, o corpo tenso, como se tivesse ouvido algo imperceptível aos ouvidos humanos. Um chamado silencioso e urgente. Num movimento súbito e inesperado, lançou-se contra a porta da gaiola onde estava alojado, com força suficiente para abrir a tranca mal fechada. Antes que Bruno pudesse reagir, o cão disparou pela porta da clínica, aberta para a circulação de ar. Droga, Sombra, volta aqui, gritou o jovem, correndo em vão atrás do animal que já desaparecia na esquina, em alta velocidade, como se tivesse um propósito inadiável. No café, a conversa entre Sofia e Clara foi interrompida. O celular da veterinária tocou insistentemente. O quê? Como assim ele fugiu? Exclamou ela, levantando-se abruptamente, surpresa. Seu olhar cruzou com o de Elias Farias, que a observava do balcão, sua expressão ilegível. Estou indo agora. Bruno! Desligando o telefone, Sofia dirigiu-se rapidamente para a saída, seguida por Clara. Passaram pelo comandante, que permanecia estranhamente imóvel, como se estivesse absorvendo a informação sobre a fuga do cão. Sombra escapou, informou Sofia, encarando diretamente o policial, desafiando-o. Achei que o senhor deveria saber por causa do comportamento dele. Um músculo tremeu no maxilar rígido de Elias. E por que isso me interessaria, doutora? Por alguma razão ele parece muito interessado no senhor. Sofia respondeu, a voz carregada de significado. As duas mulheres saíram para o calor opressivo da tarde. Mal haviam chegado à esquina quando ouviram sirenes ao longe. Isso não é bom, murmurou Clara, acelerando o passo. Seguindo o som das sirenes, chegaram à praça central, onde uma pequena multidão já se formava, atraída pela agitação.
No centro do tumulto, Sombra latia furiosamente. Ele latia para o prefeito Oswaldo Dias e outras autoridades municipais que estavam reunidos para a inauguração de um novo chafariz, um projeto de embelezamento que consumira boa parte do orçamento anual da cidade. "Alguém pegue esse cachorro!" gritava o prefeito, escondendo-se atrás do vice em pânico. O que aconteceu a seguir deixou todos boquiabertos. Sombra, ignorando os guardas municipais que tentavam cercá-lo, lançou-se não contra o prefeito, mas contra o comandante Elias Farias, que acabava de chegar ao local atraído pelo barulho. O animal agarrou com os dentes a manga do uniforme do policial, rasgando-a violentamente. Um pequeno objeto caiu no chão, um frasco marrom de medicamentos. "É só meu remédio para a pressão", vociferou Elias, seu rosto normalmente controlado agora contorcido numa máscara de fúria e medo, o segredo à mostra. Sofia aproximou-se, rapidamente, pegando o frasco antes que o comandante pudesse alcançá-lo. Sua expressão mudou ao ler o rótulo parcialmente rasgado. "Isso não é remédio para a pressão, comandante", disse ela, olhando diretamente nos olhos de Elias. "São analgésicos opioides, dos mais fortes e perigosos." Um silêncio sepulcral caiu sobre a praça, pesado e revelador. Nos olhos do respeitado, comandante Elias Farias, sempre tão firmes e seguros, brilhava agora algo novo. O pânico de um homem cujo segredo cuidadosamente guardado acabava de ser exposto. À luz do sol inclemente daquele verão implacável de Anhanguera, a verdade era exposta para todos. O escândalo na praça poderia ter sido o fim da carreira e da reputação do comandante Farias, não fosse a rápida intervenção da delegada Clara. Com uma presença de espírito admirável, ela dispersou a multidão alegando procedimento policial em andamento e afastou jornalistas curiosos do pequeno jornal local que já farejavam a grande notícia. "Vamos resolver isso na delegacia, comandante", Clara disse com firmeza. "Não em praça pública, expondo ainda mais a situação." Guiou Elias, visivelmente abalado, para longe dos olhares curiosos e das câmeras. Na pequena sala de interrogatório da delegacia, um incômodo raramente usado em uma cidade onde os conflitos geralmente se resolviam com um aperto de mão, o comandante sentou-se pesadamente, a postura completamente mudada. Seus ombros, antes sempre eretos com a rigidez militar, agora curvavam-se como se suportassem um peso invisível e insuportável. As mãos que jamais demonstravam hesitação ao empunhar uma arma ou assinar um documento oficial, agora tremiam incontrolavelmente. "Preciso de água", murmurou ele, a voz rouca e quase inaudível, um pedido de socorro silencioso. Sofia, que havia insistido em participar da conversa junto com Clara, colocou um copo d'água à sua frente. "O senhor precisa de muito mais que água, comandante", disse Sofia, com um tom gentil, mas firme. "Precisa de ajuda profissional, de um tratamento sério." Elias Farias tomou um gole longo, seus olhos evitando o contato visual com as duas mulheres. "Desde o acidente, 5 anos, 2 meses e 17 dias. A precisão da resposta era reveladora. Cada dia contado na consciência de um homem que sabia exatamente quando havia cruzado a linha da dependência. "No começo era apenas para a dor", continuou ele, como se uma comporta tivesse se aberto, liberando as palavras. "A coluna, vocês não fazem ideia do que é sentir como se facas estivessem sendo cravadas em suas costas a cada movimento. Os médicos receitaram os analgésicos mais fortes", completou Clara, consultando uma pasta que havia trazido consigo, cheia de informações. "Sim, mas logo não eram suficientes", Elias continuou com a voz embargada. A dor nunca ia embora completamente, apenas diminuía por um tempo." Sofia observava com olhos clínicos, analisando os sinais físicos que agora eram evidentes em Elias: pupilas contraídas, sudorese excessiva, tremores nas mãos e irritabilidade. "Quando percebeu que havia se tornado dependente?", perguntou Sofia suavemente, sua voz demonstrando empatia. Elias soltou uma risada amarga e sem humor. "Percebi quando tentei parar pela primeira vez. Foi como se meu corpo estivesse sendo destruído por dentro. Não consegui trabalhar, não consegui dormir, sequer me concentrar.
Voltei aos remédios apenas para funcionar, Elias confessou, a voz falha. E os furtos no hospital? Indagou Clara, indo direto ao ponto, com uma seriedade implacável. O comandante fechou os olhos por um momento, a vergonha evidente em seu semblante. Começou quando meu médico se recusou a renovar as receitas. Disse que já tinha passado do tempo que eu deveria estar melhor. Mas o senhor não estava, completou Sofia com um tom de compreensão. Não era apenas a dor física àquela altura, confessou Elias, olhando pela primeira vez diretamente nos olhos das duas mulheres. Era como se o remédio fosse a única coisa. Mantendo as peças de mim unidas, a minha sanidade. Relógio na parede marcava cada segundo com um tic-tac implacável, pesado na sala. Lá fora, a cidade continuava sua rotina agitada, alheia ao drama que se desenrolava dentro daquelas 4 paredes da delegacia. Ninguém suspeitou, comandante? Perguntou Clara, sua voz carregada de incredulidade. Sua esposa? Seus colegas? De trabalho? Ninguém notou nada? Um sorriso triste cruzou o rosto envelhecido do comandante Elias. Mara acha que são remédios para a dor nas costas, nada mais. Quanto aos colegas, bem, ninguém questiona o homem que salvou uma criança. De um desabamento, não é mesmo? O herói de Anhanguera. A última frase saiu carregada de amargura e ironia, um peso insuportável para ele. Comandante. Sofia inclinou-se para a frente, os olhos fixos nos dele, buscando a verdade. Ainda não entendo como Sombra entra nessa história. Quem o treinou para reagir assim com o senhor especificamente? Elias balançou a cabeça lentamente. Eu não faço ideia, doutora. Nunca vi esse cachorro antes dele aparecer misteriosamente na cidade há poucas semanas. Clara folheou seus documentos, seus olhos fixos nas informações relevantes. Descobri algo sobre o microchip dele, ela anunciou. Pertence a um projeto de pesquisa da Universidade Federal de Goiás. Algo chamado Programa K9 Detecção Biomédica. Sofia esperou, os olhos arregalados com a súbita compreensão. Eu li sobre isso. É um programa experimental que treina cães para detectar condições médicas específicas, desde câncer até... Ela hesitou, a voz sumindo. Até dependência. Química, completou Clara, a voz firme. Aparentemente, alguns desses cães foram distribuídos para testes de campo. Sombra deve ser um deles, um cão de teste. Mas como ele veio parar justamente em Anhanguera? Questionou Sofia, a peça final ainda faltando. E por que ele reagiu apenas ao comandante Farias? Acrescentou Clara, com o quebra-cabeça em suas mãos. Se ele foi treinado para detectar opioides, deveria reagir a qualquer pessoa que estivesse usando, não apenas ao comandante. Um silêncio pensativo caiu sobre a sala de interrogatório. A tensão era palpável. Do lado de fora, ouviam-se vozes se aproximando. Eram outros policiais curiosos sobre o que acontecia com seu comandante, o herói da cidade. O que acontece agora? Perguntou Elias, a voz baixa e derrotada, aceitando seu destino. Clara e Sofia trocaram olhares rápidos e significativos. Havia muito mais nesta história do que aparentava à primeira vista. Um cão de pesquisa aparecendo misteriosamente numa cidade pequena. Medicamentos desaparecendo do hospital. Um policial respeitado com um segredo obscuro agora exposto. Agora, respondeu Clara com firmeza, olhando para Elias. Vamos descobrir a verdade completa e vamos ajudá-lo, comandante. O senhor merece essa chance. Por quê? A pergunta saiu quase como um sussurro de um homem sem esperança. Por quê? Vocês me ajudariam depois de tudo isso? Depois de eu ter exposto a minha fraqueza? Sofia sorriu suavemente, um sorriso de genuína compaixão. Porque todos merecem uma segunda chance, comandante. Até mesmo heróis imperfeitos como o senhor. Do outro lado da cidade, na clínica veterinária, Sombra finalmente descansava, como se sua missão inicial tivesse sido cumprida e a verdade estivesse pronta para emergir. O que nenhum deles sabia era que a revelação na praça era apenas o começo. Apenas o início de uma trama muito mais complexa, que envolveria toda a Anhanguera nas próximas semanas, revelando uma conspiração de proporções assustadoras. A notícia do ocorrido na praça
espalhou-se por Anhanguera com a velocidade de um incêndio em campo seco. Apesar dos esforços de Clara para conter o vazamento de informações, era impossível manter segredo numa cidade onde até as paredes tinham ouvidos e as fofocas corriam mais rápido que qualquer notícia. Nas rodas de conversa do bar do seu Zé, no salão de beleza da tia Rosa e após as missas dominicais, os moradores não falavam de outra coisa. Quem diria, hein? Logo o comandante Elias Farias, comentou seu Aristides, aposentado da prefeitura. Ele tomava sua cachaça matinal no balcão do bar. Um homem tão correto, um exemplo para todos. Correto até demais, retrucou o seu Zé, enxugando um copo. Às vezes quem aponta muito o dedo para os outros é porque tem o que esconder. A cidade dividia-se entre aqueles que condenavam o comandante Elias Farias e os que o defendiam com veemência. Para alguns, ele não passava de um hipócrita que pregava a lei enquanto a quebrava sorrateiramente, traindo a confiança de todos. Para outros era um herói que pagava o preço por seu sacrifício pela comunidade, uma figura humana com falhas, como qualquer um. Na manhã seguinte ao incidente, uma tempestade de verão desabou sobre a cidade, forte e avassaladora. Ela trouxe o alívio momentâneo da onda de calor, mas também causando estragos consideráveis, como o desabamento da ponte. A ponte que ligava Anhanguera à rodovia estadual foi danificada, isolando a pequena cidade do resto do mundo por pelo menos uma semana. Segundo estimativas da Defesa Civil, a situação era crítica e os reparos seriam demorados. No conforto relativo de sua casa colonial na Rua das Acácias, o comandante Elias Farias enfrentava sua própria tempestade interna. Afastado temporariamente do serviço por motivos de saúde, ele experimentava os primeiros sintomas severos da abstinência, forçada, um tormento físico e mental. Elias, pelo amor de Deus, deixe-me chamar um médico, implorava Mara, sua esposa. Ela observava o marido contorcer-se na cama, encharcado de suor, apesar do frio trazido pela chuva que caía lá fora. Não, vociferou Elias, os olhos injetados, numa recusa desesperada. Ninguém pode me ver assim, Mara, ninguém. O orgulho, companheiro constante durante toda a sua carreira militar, agora era seu algoz mais cruel e impiedoso. A ideia de ser visto em estado de fragilidade era para Elias pior que a dor física que o consumia sem piedade. Pelo menos deixa a doutora Sofia ajudar, insistiu Mara, enxugando a testa do marido com uma toalha úmida, tentando amenizar a situação. Ela entende dessas coisas e prometeu descrição absoluta que ninguém vai saber. Aquela veterinária? Elias riu-se amargamente, um som vazio. Ela cuida de animais, Mara, não de gente. Isso é uma loucura. Ela também é formada em biomedicina, respondeu a esposa com surpreendente firmeza, revelando um fato novo. Antes de se especializar em veterinária, ela estudou a fundo o corpo humano. E neste momento, Elias, você precisa de toda a ajuda possível de quem realmente entende. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo tamborilar da chuva. A chuva caía incessantemente no telhado da casa e pelos gemidos ocasionais do comandante Elias, que sofria com a abstinência. Após o que pareceu uma eternidade de tormento, ele assentiu, quase imperceptivelmente cedendo. Enquanto isso, na delegacia, temporariamente sob o comando da delegada Clara, o clima era de tensão e resistência. Os policiais mais antigos, acostumados à liderança tradicional e rígida de Elias, resistiam silenciosamente às mudanças implementadas pela forasteira da capital. O sargento Ricardo, braço direito do comandante Elias há mais de 20 anos, era o mais vocal em sua desaprovação. Com todo respeito, delegada, disse ele, enfatizando o título com leve desdém. Não é assim que fazemos as coisas em Anhanguera. Clara respirou fundo, contendo a irritação crescente. Sargento, aprecio sua experiência e lealdade, mas precisamos adaptar nossos métodos. O mundo mudou e a polícia também precisa mudar. O mundo lá fora pode ter mudado, rebateu Ricardo. Ele cruzou os braços sobre o peito largo, inflexível. Mas aqui as coisas funcionam do nosso jeito, do jeito do comandante Elias Farias. O mesmo comandante Elias Farias que está agora afastado por uso indevido de medicamentos controlados? A pergunta de Clara caiu como uma bomba na sala de reuniões,
atingindo a todos em cheio. O rosto do sargento enrubesceu de raiva e indignação. O comandante sacrificou sua saúde por esta cidade, delegada. Salvou aquele menino no desabamento. Quando ninguém mais teve coragem de entrar naquele prédio condenado, ele foi. E pagou um preço alto por isso, a sua saúde, o sargento Ricardo bradou. Ele pagou um preço, sim, concordou Clara, suavizando o tom para acalmar os ânimos. Mas esconder a verdade não o ajudou nem a esta delegacia. A verdade sempre aparece, sargento. O telefone tocou, interrompendo a discussão acalorada. Ricardo atendeu, seu semblante mudando rapidamente de irritação para preocupação genuína. Quando Sofia chegou, acompanhada por Clara, encontrou o comandante Elias em estado deplorável. Um cenário de dor e agonia. Tremores violentos, vômitos incessantes, dores musculares intensas e uma agitação que beirava o delírio. "Precisamos levá-lo ao hospital agora", declarou Sofia após um exame rápido e alarmante. "Não", exclamou Elias, agarrando o pulso da veterinária com uma força surpreendente, apesar de sua fraqueza. "Ninguém pode me ver assim. Ninguém." "Comandante, isso pode ser perigoso demais", insistiu Sofia, tentando alertá-lo. "A abstinência de opioides não é brincadeira. É uma condição que exige tratamento médico." "Ela tem razão, Elias", interferiu Mara, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Por favor, por nós, aceite a ajuda." Um barulho na janela do quarto atraiu a atenção de todos, interrompendo o drama. Arranhões insistentes, seguidos de um latido familiar, fizeram o coração de Sofia disparar. "Não acredito", murmurou Clara, indo até a janela e afastando a cortina grossa. Encharcado pela chuva torrencial que caía sem parar, Sombra estava ali, olhando para dentro com aqueles olhos expressivos que pareciam conter uma sabedoria ancestral. "Como ele nos encontrou?", perguntou Mara atônita, sem conseguir processar a cena. "Ele não nos encontrou", corrigiu Sofia, observando o comportamento singular do animal. "Ele encontrou o comandante Elias Farias. É para isso que foi treinado. É o seu propósito." Clara abriu a janela da residência, permitindo que o cão encharcado entrasse. Para surpresa de todos os presentes, Sombra não latiu nem demonstrou qualquer sinal de agressividade. Aproximou-se calmamente da cama, onde o comandante Elias Farias se debatia em agonia, com os tremores. Ele deitou-se cuidadosamente ao lado dele e apoiou a cabeça em seu braço, como se estivesse oferecendo conforto, uma conexão inexplicável. O efeito foi quase imediato e assustador. Os tremores do comandante diminuíram visivelmente. Sua respiração tornou-se mais regular. Uma calma inesperada pareceu envolvê-lo por completo. "Incrível", sussurrou Sofia, maravilhada. "Já li sobre isso em artigos científicos, mas nunca tinha visto na prática. Alguns cães têm um efeito terapêutico surpreendente em pessoas em crise." "Ele não está mais me acusando", murmurou Elias, sua voz fraca, mas lúcida, enquanto acariciava hesitantemente a cabeça molhada do animal. "É como se ele soubesse que não estou mais usando o medicamento, que a dor diminuiu." Um trovão estrondoso sacudiu a casa, fazendo as luzes oscilarem antes de se apagarem completamente, mergulhando o ambiente em escuridão. Na escuridão repentina, iluminados apenas pelos relâmpagos ocasionais que rasgavam o céu, uma estranha intimidade envolveu aquele grupo improvável. Ali estavam o policial em desgraça, sua esposa desesperada, uma veterinária curiosa e determinada, uma inspetora com um faro investigativo e um cão misterioso com um propósito. "Vamos superar isso juntos", prometeu Clara, sua voz firme cortando a escuridão da noite. "Todos nós, comandante. O senhor não está sozinho." O que nenhum deles imaginava é que, enquanto a tempestade isolava Anhanguera do mundo exterior, forças poderosas já se movimentavam, preocupadas com o cachorro que havia escapado de um projeto secreto. E com o escândalo que ameaçava expor muito mais que a dependência de um policial do interior. A tempestade que isolou Anhanguera do resto do país durou 5 dias seguidos. 5 dias de chuva impiedosa e sem trégua, que transformaram ruas em rios.
Derrubou árvores centenárias e testou os limites da pequena infraestrutura municipal, já comprometida. 5 dias que pareceram uma eternidade para o comandante Elias Farias, cujo corpo e mente travavam uma batalha feroz contra a dependência química. Na casa dos Farias, transformada num improvisado centro de tratamento de desintoxicação, Sofia e Clara se revezavam em turnos, auxiliadas incansavelmente por Mara. A veterinária havia improvisado um protocolo de desintoxicação com os poucos recursos disponíveis. Aplicou seus conhecimentos de biomedicina e adaptou técnicas veterinárias para o paciente humano, mostrando sua versatilidade. "Como ele está?" perguntou Clara ao chegar para seu turno na manhã do 4º dia, sacudindo o guarda-chuva encharcado na varanda. Sofia, que tinha olheiras profundas após uma noite de vigília contínua, suspirou aliviada. "Passou da pior fase, eu acho. Os tremores diminuíram consideravelmente e ele conseguiu dormir algumas horas seguidas. E nosso amigo de 4 patas?" Ambas olharam para a sombra que não havia saído do lado do comandante Farias desde sua chegada misteriosa. O cão mantinha uma vigília constante, como se entendesse perfeitamente a gravidade da situação. "Nunca vi nada igual", confessou Sofia, baixando a voz para não ser ouvida. "É como se ele soubesse exatamente o que o comandante está passando. Quando os sintomas pioram, ele se aproxima mais. Quando Elias consegue relaxar, ele também relaxa." "Conseguiu descobrir mais sobre esse projeto da universidade, doutora?" Sofia balançou a cabeça negativamente, frustrada. "As linhas telefônicas estão instáveis por causa da tempestade e a internet praticamente não funciona. Mas o pouco que consegui acessar é fascinante. Aparentemente, eles estavam desenvolvendo cães capazes não apenas de detectar substâncias ilícitas, mas também de oferecer suporte terapêutico durante o processo de desintoxicação. Como um cão de serviço para dependentes químicos", concluiu Clara, a mente ágil conectando as informações. "Exatamente. Mas o projeto foi subitamente encerrado há 6 meses, sem explicações claras, sem publicações finais sobre as pesquisas." "Estranho", murmurou a delegada, seus instintos policiais em alerta máximo. "Por que encerrar um projeto tão promissor, com resultados tão bons? Antes que pudessem continuar a conversa e aprofundar suas teorias, um gemido vindo do quarto atraiu sua atenção. Encontraram o comandante Elias Farias sentado na cama, mais lúcido do que nos dias anteriores, mas ainda fraco. Sombra estava deitado ao seu lado, a cabeça apoiada em sua coxa, como um guardião leal e silencioso. "Água", pediu o comandante, a voz rouca pela abstinência e pela exaustão. Mara, que dormia numa poltrona ao lado da cama, acordou sobressaltada, correndo para atendê-lo. "Elias, você está melhor?" Enquanto Sofia oferecia água ao paciente, Clara observava a cena com um misto de alívio e preocupação. Elias Farias parecia ter envelhecido 10 anos em poucos dias. O homem que antes impunha respeito, apenas com sua presença, agora era uma sombra do que fora. "Precisamos conversar, comandante", disse Clara quando ele terminou de beber, com um tom sério. "Agora não, delegada", interveio Sofia, defendendo o paciente. "Ele ainda está se recuperando, precisamos ter calma." "Não." A voz de Elias Farias saiu mais firme do que esperavam, surpreendendo a todos. "Ela tem razão. Já fugi da verdade por tempo demais, escondendo a minha fraqueza de todos." Mara apertou a mão do marido, oferecendo apoio silencioso. Sombra ergueu a cabeça, como se também estivesse atento à conversa, compreendendo a seriedade do momento. "Comandante, preciso entender completamente o que aconteceu", começou Clara, puxando uma cadeira para perto da cama. "Não apenas por questões legais, mas porque acredito que há algo muito maior envolvido aqui, que precisa ser desvendado." Elias Farias respirou fundo, passando a mão pelos cabelos agora completamente grisalhos e cansados. "Por onde quer que eu comece, delegada?" "Pelo acidente. O desabamento do edifício em 2020, Clara sugeriu, indicando o ponto de partida. Um brilho de dor cruzou os olhos do policial ao reviver a memória. "Foi durante as enchentes de 2020.
Um prédio antigo na Rua das Palmeiras começou a ceder, a estrutura não aguentou. Todo mundo tinha sido evacuado, mas então ouvimos um choro abafado vindo do interior. Um menino de 5 anos, o filho da dona Aparecida, tinha voltado para buscar o cachorro da família, que havia ficado para trás. O senhor entrou sozinho, continuou Clara, consultando suas anotações, impressionada com a coragem dele. Sim, não havia tempo para esperar reforços. O prédio estava literalmente desmoronando sobre nós. Sua voz tremeu ligeiramente com a lembrança do perigo. Encontrei o menino no 3º andar abraçado ao cachorro, assustados. Quando estávamos descendo, o piso cedeu sob nossos pés. Caí de uma altura de quase 4 metros, com o menino nos braços protegendo-o. Você o protegeu com seu próprio corpo, completou Mara, orgulho evidente em sua voz. O menino e o cachorro saíram sem um único arranhão, continuou Elias. Eu não tive a mesma sorte. 3 vértebras comprometidas, danos nos nervos. Os médicos disseram que eu poderia não voltar a andar. Mas você voltou a andar, observou Clara. À custa de muita dor, ele hesitou. E muita medicação. No começo eram doses controladas, receitadas pelo Dr. Almeida, meu médico, mas a dor nunca desaparecia completamente. E havia pressão para eu voltar ao trabalho. Anhanguera precisa de seu chefe de polícia, comandante Elias Farias. Não. É mesmo? A última frase saiu carregada de amargura e resignação. Um fardo pesado. Quando os medicamentos prescritos deixaram de ser suficientes? Perguntou Sofia suavemente, buscando a exatidão dos fatos. Depois de uns 6 meses comecei a tomar doses extras, sem o conhecimento do Dr. Almeida. O Dr. Almeida percebeu e tentou me colocar num programa de redução gradual para desmame do medicamento, mas eu não conseguia funcionar sem os remédios. A dor era insuportável e a abstinência me destruía. E os furtos no hospital? Indagou, Clara indo direto ao ponto crucial da investigação. Elias Farias fechou os olhos, a vergonha evidente em cada linha de seu rosto. Começaram há 2 anos, quando Almeida se recusou a continuar prescrevendo. Eu conhecia os protocolos de segurança do hospital. Sabia quando os medicamentos chegavam, quem tinha acesso aos estoques. Foi fácil demais roubar, doutora. Um silêncio pesado instalou-se no quarto, quebrado apenas pelo barulho constante da chuva no telhado. Comandante, Clara inclinou-se para a frente, a verdade chocante se formando em sua mente. Acredito que alguém descobriu sobre sua dependência e enviou Sombra deliberadamente para expô-lo, para usar sua situação. Elias Farias olhou para ela surpreso. Quem faria isso e por quê? Que interesse teriam em me prejudicar? É o que precisamos descobrir, comandante, respondeu a delegada. Um cão de pesquisa altamente treinado não aparece por acaso numa cidade pequena. Focado especificamente em uma pessoa. Sofia, que estivera observando Sombra atentamente, acrescentou: tem mais uma coisa. Examinei o microchip dele com mais cuidado e detalhes. Ele não apenas identifica o animal. Contém também um dispositivo de rastreamento, muito sofisticado. Você está dizendo que alguém pode estar monitorando onde esse cachorro está? Perguntou Mara, alarmada com a revelação, a voz cheia de apreensão. Exatamente, confirmou Sofia. E se o projeto foi encerrado abruptamente, como descobri, é possível que Sombra seja uma evidência indesejada para alguém, algo que eles querem eliminar a todo custo. Evidência de quê, doutora? Questionou Elias, impaciente. Não sabemos. Já ainda, respondeu Clara determinada. Mas assim que essa tempestade passar e as comunicações forem restabelecidas, pretendo descobrir toda a verdade. Um trovão particularmente forte sacudiu a casa, fazendo as janelas estremecerem com a força da natureza. Sombra levantou-se subitamente, as orelhas em pé, o corpo tenso e alerta, olhando fixamente para a porta do quarto, como se pressentisse algo. O que foi, garoto? Perguntou Sofia, notando a mudança repentina de comportamento do animal. Segundos depois, ouviram batidas fortes na porta da frente. Batidas insistentes, autoritárias, que ecoavam pela casa dos Farias. Sombra começou a rosnar baixo, um som grave que nenhum deles havia escutado antes, vindo do dócil animal. Quem poderia ser com esse temporal? Indagou Mara, levantando-se.
para atender curiosa e apreensiva. Clara fez um gesto para que ela parasse imediatamente. Espere, pode ser perigoso. A delegada sacou sua arma, um movimento que surpreendeu a todos, mostrando sua prontidão para o perigo. Fiquem aqui, vou verificar a situação. Enquanto ela se dirigia à porta, Sombra escapou do quarto, seguindo-a de perto, como se estivesse pronto para protegê-la de qualquer ameaça, demonstrando sua lealdade. A tempestade lá fora parecia ter atingido o seu auge, mas todos da casa sentiam que a verdadeira tempestade estava apenas começando e que um confronto era inevitável. Clara avançou cautelosamente pelo corredor, a arma em posição baixa, seguida de perto por Sombra, que a acompanhava com vigilância. As batidas na porta continuavam, agora mais insistentes e violentas. "Polícia de Anhanguera!", anunciou ela, posicionando-se estrategicamente ao lado da porta, fora da linha de tiro caso alguém decidisse disparar através da madeira. "Identifique-se." "Ministério da Saúde", respondeu uma voz masculina, quase abafada pelo barulho da chuva torrencial e do vento forte. "Auditória Federal." Clara franziu o senho, desconfiada da estranha situação. Auditores federais em meio a uma tempestade que isolara a cidade? Improvável e suspeito. "Mostre sua identificação pela janela lateral", ordenou ela, sinalizando. Para Sofia, que havia se aproximado silenciosamente, para que verificasse pela fresta da cortina. Sombra mantinha-se em alerta máximo, o pelo da nuca eriçado, um rosnado baixo e contínuo emanando de sua garganta. Qualquer dúvida sobre a natureza da visita foi dissipada completamente pelo comportamento do animal. Sofia espiou discretamente e viu 3 homens de terno escuro, encharcados pela chuva incessante. Um deles segurava o que parecia ser uma identificação oficial, mas algo no modo como se posicionavam espalhados estrategicamente acendeu um alerta em sua mente. Em vez de agrupados para se protegerem da tempestade, eles mantinham uma formação tática. 3 homens, sussurrou ela para Clara, confirmando suas suspeitas. "Não parecem auditores para mim, parecem homens de segurança." "Última chance de se identificarem corretamente", gritou Clara. "Estão falando com a delegada Clara Monteiro da Polícia Civil de Goiás." Um silêncio momentâneo foi seguido por um barulho que gelou o sangue de todos os presentes. O inconfundível som de uma arma sendo engatilhada, pronta para disparar. "Abaixe!", gritou Clara para Sofia no exato momento em que a janela lateral se estilhaçava com um tiro, o vidro se espalhando. O caos se instalou em segundos, sem tempo para reação. Sombra lançou-se em direção à porta com uma ferocidade surpreendente, latindo furiosamente para os invasores. Clara empurrou Sofia para trás de um aparador, protegendo-a. Enquanto isso, Mara corria de volta para o quarto para proteger o comandante Elias Farias, que estava debilitado. "Quem são eles?", gritou Sofia, cobrindo a cabeça, enquanto mais um tiro atingia a porta da frente, quase a arrombando. "Não são do Ministério da Saúde, isso eu garanto", respondeu Clara, discando rapidamente em seu celular buscando reforços. "Sargento Ricardo, precisamos de reforços na casa do comandante Elias Farias. Homens armados, possível invasão." "Sim, agora." A porta da frente cedeu com um estrondo, arrancada de suas dobradiças, abrindo a passagem para os invasores. 2 homens invadiram a casa, armas em punho, enquanto o terceiro mantinha a posição do lado de fora, dando cobertura. Sombra, mostrando um treinamento que ia muito além da detecção de substâncias, atacou o primeiro invasor, agarrando seu braço armado com força e precisão, surpreendendo-o. "Polícia, parem!", gritou Clara, disparando um tiro de advertência para o teto. O segundo invasor virou-se na direção dela, mas Sofia, num ato de coragem impulsiva e instinto, lançou um vaso pesado que atingiu o homem na cabeça. Ele cambaleou desorientado, dando tempo para Clara avançar. A delegada desarmou-o com um golpe preciso e rápido. No quarto, Elias Farias tentava se levantar, apoiando-se em Mara, visivelmente fraco. "Minha arma", murmurava ele, o rosto contorcido, de dor com o esforço da movimentação. "Está no cofre embaixo da cama." "Não, Elias, você mal consegue ficar de pé",
implorou Mara, tentando impedi-lo, mas ele estava determinado. Ignorando a esposa, o comandante conseguiu alcançar o cofre e inserir a combinação com dedos trêmulos. Mesmo debilitado pela abstinência, décadas de treinamento policial haviam criado reflexos quase automáticos em Elias Farias, a memória muscular ainda presente. Na sala, a situação deteriorava-se rapidamente, o perigo aumentando. O primeiro invasor havia conseguido se livrar de Sombra com um chute violento que lançou o animal contra a parede, fazendo-o gemer de dor. O cachorro caiu com um ganido de dor que cortou o coração de Sofia. "Largue a arma, delegada", ordenou o homem, apontando sua pistola diretamente para a cabeça de Clara, uma ameaça direta e perigosa. O segundo invasor, recuperando-se do golpe, começava a se levantar, enquanto o terceiro homem entrava agora pela porta destruída, criando uma situação de 3 contra 1, totalmente desfavorável para Clara. "Quem são vocês? O que querem?", perguntou Clara, mantendo a arma firme, apesar das probabilidades desfavoráveis e do medo. "O cachorro", respondeu o líder do grupo. "Viemos buscar o cachorro e eliminar qualquer complicação que possa surgir." "Complicação?", repetiu Clara, tentando ganhar tempo, estendendo a conversa. "Pessoas que sabem demais", esclareceu ele com um sorriso frio, cruel e implacável. "Começando por um policial que não conseguiu manter seu vício em segredo e agora sabe de coisas que não deveria." Um clique metálico soou atrás dos invasores, surpreendendo-os, apoiado no batente da porta do corredor, pálido, mas determinado. O comandante Elias Farias apontava sua arma com mãos que surpreendentemente não tremiam mais, a dor sendo superada pela adrenalina. "Na minha cidade não", declarou ele, a voz baixa, mas carregada de autoridade e um poder renovado. "Não. Na minha casa não enquanto eu estiver vivo." O momento de distração foi tudo o que Clara precisava para agir. Com um movimento rápido, atingiu o líder do grupo com uma coronhada precisa, enquanto Elias mantinha os outros dois sob a mira de sua arma no chão. "Agora", ordenou o comandante, sua voz restaurada pela fúria. Os invasores, percebendo que a situação havia se invertido drasticamente, hesitaram, surpresos e derrotados. Foi quando sirenes começaram a soar ao longe, aproximando-se rapidamente. As sirenes se aproximavam rapidamente, apesar da tempestade intensa que ainda castigava a cidade. "Acabou", disse Clara com um suspiro de alívio. Reforços chegando, e desta vez em peso. O líder do grupo, sangrando na têmpora, lançou um olhar calculista para seus comparsas. Em um movimento coordenado, o terceiro homem lançou algo no chão, um pequeno dispositivo cilíndrico que imediatamente começou a liberar uma fumaça densa e branca, rapidamente preenchendo o ambiente. "Granada de fumaça!", gritou Clara. Ela tentava manter os invasores sob controle, mas a visibilidade rapidamente se tornou zero, impedindo qualquer ação. Tiros foram disparados cegamente, vidros quebraram, e quando a fumaça finalmente começou a se dissipar, espalhada pela chuva que entrava pela porta destruída, os invasores haviam desaparecido na noite tempestuosa, como fantasmas que se esvaíram. "Droga!", exclamou Clara, correndo para a porta, mas a escuridão e a chuva tornavam impossível qualquer perseguição eficiente. Elias Farias, exausto pelo esforço, deslizou pela parede até sentar-se no chão, sua força esvaída. "Eles sabiam sobre mim", murmurou, com um tom de derrota. "Como? Quem me entregou?" Sofia havia corrido para a Sombra, que gemia baixinho no canto da sala. Examinando-o rapidamente, ela suspirou aliviada. "Nada quebrado, graças a Deus. Só vai ficar dolorido por uns dias, coitado." "Ele salvou nossas vidas", observou Mara, aproximando-se com uma toalha limpa que Sofia usou para limpar o pelo do animal. Sombra, apesar da dor, arrastou-se para perto de Elias, como se ainda sentisse a necessidade de protegê-lo, de cumprir sua missão. O comandante, num gesto que teria sido impensável dias antes, estendeu a mão para acariciar a cabeça do cão. "Obrigado, garoto", sussurrou ele, com uma sinceridade tocante. As viaturas policiais finalmente chegaram, iluminando
A casa com o piscar de luzes vermelhas e azuis, um alívio para todos. O sargento Ricardo liderava a equipe. A expressão de Ricardo passou de preparação para combate a choque ao ver o estado da casa e, principalmente, a condição física de seu comandante, que estava muito debilitado. Meu Deus, o que aconteceu? Aqui? Perguntou ele, holofote em punho. Ele varria a sala destruída com o feixe de luz. O que aconteceu? Respondeu Clara, guardando sua arma com um clique seco. É que acabamos de entrar em algo muito maior do que um caso de desvio de medicamentos. Sargento, enquanto os policiais estabeleciam um perímetro e iniciavam a busca pelos invasores, Clara pegou o celular para tirar fotos do dispositivo de fumaça deixado para trás. Equipamento militar, observou ela, mostrando a Elias. Não é algo que qualquer um consegue comprar no mercado. Quem eram eles, delegada? Perguntou Sofia, ainda cuidando de Sombra, preocupada. O que está realmente acontecendo aqui? Não tenho certeza, respondeu a delegada. Ela olhou para o cachorro que, mesmo ferido, mantinha-se vigilante e alerta. Mas acho que nosso amigo aqui é muito mais valioso e perigoso do que imaginávamos. No horizonte, um clarão cortou o céu, seguido pelo estrondo de um trovão forte. A tempestade continuava, tanto lá fora quanto dentro das mentes daqueles que agora se viam envolvidos em uma conspiração cujos contornos apenas começavam a se definir. As primeiras horas após o ataque foram um turbilhão de atividades. A casa dos Farias transformou-se num posto avançado da polícia, com oficiais entrando e saindo, coletando evidências e reforçando a segurança, enquanto a busca continuava. O sargento Ricardo, superando sua resistência inicial à liderança de Clara. Ricardo coordenava as buscas pelos invasores que haviam desaparecido na escuridão da noite tempestuosa, sem deixar rastros. Ao amanhecer, a chuva finalmente deu uma trégua, revelando uma Anhanguera parcialmente alagada e repleta de estragos. As notícias sobre o ataque à residência do comandante Farias espalharam-se rapidamente, gerando uma onda de solidariedade, que surpreendeu a todos na cidade. Moradores começaram a aparecer com comida, roupas secas e oferecendo ajuda para reparar os danos. Nunca pensei que ainda teriam consideração por mim, comentou Elias, observando pela janela quebrada enquanto vizinhos improvisavam reparos temporários na porta da frente. Você salvou o filho deles, suas casas, suas famílias durante anos, respondeu Mara, segurando sua mão com carinho. Uma falha não apaga uma vida inteira de serviço e sacrifício. Na cozinha, transformada em sala de guerra improvisada, Clara e Sofia examinavam as poucas pistas deixadas pelos invasores, enquanto Sombra descansava num canto, ainda visivelmente dolorido, mas atento a tudo ao seu redor. Consegui uma identificação parcial, anunciou Clara, mostrando uma foto ampliada em seu tablet. Era uma imagem borrada, capturada pela câmera de segurança da casa vizinha, mostrando um dos invasores entrando num carro sem placa. E veja isso. Ela ampliou um detalhe na manga do casaco do homem. Um pequeno emblema que parecia representar um escudo. Um escudo com uma seringa estilizada e a palavra OmniGuard. OmniGuard? Sofia franziu o senho, surpresa. Nunca ouvi falar dessa empresa. Eu também não, admitiu Clara. Mas tenho um contato na Polícia Federal que pode ajudar, assim que as linhas de comunicação forem restauradas. Como que atendendo a seus pensamentos, o celular de Clara vibrou, indicando o retorno do sinal de rede. A delegada imediatamente fez uma ligação, afastando-se para um canto para falar em particular, com um tom sério e urgente. Enquanto isso, Sofia continuava suas próprias investigações online, agora com a internet restabelecida. Suas pesquisas sobre o programa K9 Detecção Biomédica começavam a revelar detalhes inquietantes e obscuros. Olhem isso, chamou ela, mostrando a tela de seu laptop para Mara e Elias Farias, que haviam se juntado a elas na cozinha. O projeto foi financiado por um consórcio de empresas farmacêuticas, liderado por uma chamada Global Pharma. E o que tem de estranho nisso, doutora? Perguntou Elias, sem entender a gravidade. A estranheza está no que aconteceu 6 meses atrás, continuou Sofia, abrindo outro arquivo.
O projeto foi abruptamente encerrado após um incidente de segurança não divulgado. Todos os cães do programa foram supostamente realocados ou... Ela hesitou, sua voz falhando. Ou o que, doutora? Insistiu Mara com o coração apertado. Ou sacrificados, completou Sofia em voz baixa, olhando para a Sombra, que ergueu a cabeça. Ele parecia entender a conversa e a gravidade da situação. Por que alguém sacrificaria cães tão bem treinados? Questionou Elias, indignado. Porque eles sabiam demais, respondeu Clara, voltando de sua ligação telefônica. Ou melhor, detectavam demais. Todos se voltaram para ela, expectantes. Meu contato na Federal me deu algumas informações preliminares, explicou a delegada. A Global Pharma está sob investigação sigilosa há meses por suspeitas de falsificação de testes clínicos em novos medicamentos. E o que isso tem a ver com Sombra? Perguntou Mara, confusa. Tudo, respondeu Clara. O programa K9 desenvolveu cães capazes de detectar não apenas substâncias específicas, mas alterações fisiológicas causadas por elas. Efeitos colaterais não declarados, por exemplo. Meu Deus, murmurou Sofia. A compreensão iluminando seu rosto, o choque era visível. Eles poderiam revelar problemas em medicamentos que a empresa queria esconder a todo custo. Exatamente, confirmou Clara. E parece que a Omniguard é uma empresa de segurança privada, contratada pela Global Pharma para resolver problemas e limpar a bagunça. Um silêncio pesado caiu sobre a cozinha, quebrado apenas pelo som de gotas de chuva remanescentes pingando do telhado como um relógio. Mas ainda não entendo, disse Elias Farias após alguns momentos de profunda reflexão. Por que Sombra veio parar justamente em Anhanguera? E por que se fixou em mim dentre todas as pessoas? Foi Sofia quem respondeu. Ela consultou mais alguns arquivos em seu computador, revelando a verdade. Comandante, qual era exatamente o medicamento que o senhor estava tomando para a dor na coluna? Serenos, respondeu ele prontamente. Era o mais eficaz para minha dor neuropática. Sofia digitou rapidamente, então virou a tela para que todos vissem. Serenos, desenvolvido e fabricado pela Global Pharma, aprovado há 3 anos para tratamento de dor crônica, atualmente sob revisão pela Anvisa após relatos de dependência química, mais severa que o declarado nos estudos originais. Espere, interrompeu Clara, conectando os pontos da conspiração. Você acha que Sombra foi treinado especificamente para detectar os serenos ou seus efeitos no corpo? Não apenas isso, continuou Sofia, sua excitação científica momentaneamente sobrepujando a tensão da situação. Acho que ele foi treinado para detectar os efeitos colaterais não divulgados, a dependência química aguda que o medicamento causa. E quando o projeto foi encerrado, alguns cães escaparam ou foram libertados por pesquisadores conscienciosos, completou Clara. Sombra deve ter sido um deles. Isso ainda não explica como ele veio parar aqui, em Anhanguera, observou Elias. Talvez explique, respondeu Sofia, abrindo mais um arquivo. Anhanguera foi um dos locais de teste clínico dos serenos antes de sua aprovação final. O Hospital Municipal participou do estudo, sob supervisão do Dr. Almeida. Meu médico, murmurou Elias Farias, a compreensão finalmente surgindo em seu rosto, o mistério desvendado. O mesmo que te receitou o medicamento e depois tentou te tirar dele, completou Clara. E agora as peças começam a se encaixar perfeitamente. Nesse momento, o telefone da casa tocou, sobressaltando a todos. Mara atendeu cautelosamente. Alô? Sim, ele está aqui. Quem gostaria de falar? Dr. Almeida. Todos trocaram olhares significativos, a tensão subindo novamente. Elias estendeu a mão para pegar o telefone, mas Clara o impediu, fazendo um sinal para que Mara continuasse a conversa. Ele está descansando agora, doutor. Posso dar algum recado? Mara escutou por alguns instantes, seu rosto empalidecendo. Sim, entendo a urgência, mas está bem, eu direi a ele. Ela desligou, visivelmente perturbada pela conversa. Doutor, Almeida quer ver Elias imediatamente, informou Mara. Disse que é sobre o medicamento e que ele está em perigo. É uma armadilha, declarou Clara prontamente sem hesitar. Ou ele pode ter informações cruciais contra a Global Pharma.
Se Almeida estava envolvido nos testes clínicos, ele pode saber muito mais do que imaginamos, argumentou Clara. Ou pode estar trabalhando para eles. Sombra, que havia permanecido quieto até então, levantou-se subitamente, indo até a janela da cozinha. Seu comportamento não era de agressividade, mas de alerta intenso, seus olhos fixos na rua. Ao notar que havia sido visto, ele fez um gesto urgente, chamando-os com desespero. "É o Dr. Almeida", reconheceu Mara, o choque em sua voz. "Não saiam", ordenou Clara, sacando sua arma pronta para a ação. "Pode ser uma armadilha." "Se fosse, ele não viria pessoalmente arriscando-se", argumentou Elias, levantando-se com esforço. "Almeida pode ser muitas coisas, mas não é um homem violento, nem imprudente." Antes que pudessem decidir o que fazer, viram 2 carros pretos virando à esquina, aproximando-se rapidamente do veículo do médico. Sombra começou a latir furiosamente, um alarme ensurdecedor. "São eles!" exclamou Clara. "Os mesmos homens de ontem, a Omni Guard." Dr. Almeida, percebendo o perigo iminente, correu em direção à casa dos Farias, escorregando no caminho enlameado pela chuva. Os carros pretos aceleraram, tentando interceptá-lo. Um dos veículos subiu na calçada, bloqueando parcialmente seu caminho. "Ajudem ele!" gritou Mara em desespero. Sem hesitar, Clara correu para a porta, seguida por Sombra que, apesar de suas lesões, moveu-se com surpreendente agilidade. Elias tentou segui-los, mas suas pernas, ainda fracas pela desintoxicação, o traíram, fazendo-o cambalear. O que se seguiu foi uma sequência caótica de eventos. Dr. Almeida correndo desesperadamente, os homens de terno saindo dos carros, Clara disparando um tiro de advertência e Sombra, como um raio dourado, lançando-se contra um dos perseguidores. A pequena rua residencial, ainda encharcada pela tempestade recente, transformou-se num cenário de confronto, onde muito mais do que vidas estava em jogo. A verdade sobre uma conspiração farmacêutica que começara anos antes estava prestes a vir à tona, chocando a cidade inteira. Dr. Almeida conseguiu alcançar a varanda dos Farias, escorregando, no caminho enlameado. Clara, posicionada estrategicamente atrás de uma coluna, mantinha os homens da Omniguard sob a mira de sua arma, enquanto Sombra, num incrível ato de coragem, havia derrubado um dos perseguidores, ganhando tempo precioso para todos. E esta foi mais uma história emocionante do canal Corações da Natureza. Se você nos acompanhou até aqui, deixe seu like e coloque nos comentários de onde você está assistindo. Se inscreva no nosso canal, isso nos ajuda demais a continuar trazendo histórias emocionantes para vocês todos os dias. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço.